A paz do Senhor a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Falei com os irmãos em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, a parte B. Diz assim a palavra do Senhor: porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Uma promessa muito linda que Ele fez para nós. Não te deixarei. Ele não vai te deixar de lado, não vai te esquecer. Sempre estará contigo. Não te desampararei. Ele sempre vai estar do teu lado, te ajudando em todos os dias das nossas vidas. Não vai te deixar de lado. Creia no que Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Uma promessa que Ele fez para nós. Como diz, pode a mãe esquecer de um filho seu, mas Deus não esquece de um filho seu. E Ele não vai te deixar, porque Ele já foi lá onde ninguém foi te buscar. Eu sei onde Ele foi me buscar. Que eu passei para estar aqui hoje. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Porque Ele não me deixou, não deixou as promessas que tinha na minha vida morrer. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. E Ele vai cumprir. Seu nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, uma vez mais, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, antes mesmo de nós entrarmos aqui, ó Senhor. O Senhor já está de braços abertos, ó Pai, para nos receber, nos abraçar, ó Pai querido, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Pai, pela família abençoada, ó Pai, pelo lar, Pai querido, Pai amado de cada um, ó Pai, pela família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pelas provas, ó Pai, pelas lutas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que tem nos dado até o dia de hoje, ó Pai, pelos livramentos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Pai, por ter as portas abertas da Tua casa, Senhor, por ter falado conosco, ó Pai querido, todos os dias, ó Pai, em sonhos, ó Pai, na Tua palavra, ó Pai, através dos louvores, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo, Pai, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, toma nas Tuas mãos, ó Pai, a vida, o lar de cada um, Senhor. Livrando, Pai querido, Pai amado, as ciladas do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, nos levantar, ó Pai, cada dia mais, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha nos moldar à Tua maneira, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, receba todo louvor, toda adoração, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor fala conosco através dos louvores, através da Tua palavra. Que possamos sair daqui renovados, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. E que não saímos da mesma maneira que adentramos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, nossos projetos, nossos sonhos, ó Pai, nossas dificuldades, Senhor, nossas lutas, nossas provas, Senhor, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é um Deus do impossível, Pai. É o Deus que cura, que liberta, que exorta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém.
seus olhos ainda, queridos. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aleluia. Tu és adorado, Pai, neste lugar, Deus. Queremos, Pai, te ver, queremos te ouvir. Queremos ouvir, Senhor, as batidas do teu coração, Pai, e em nome de Jesus, nos permita, ó Deus, permanecer no Santo dos Santos, ouvindo, Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua voz, e neste dia, Pai, nesta noite, venha marcar as nossas vidas, Deus. Vamos dizer que assim: eu vim para adorar-te, eu vim para dizer que te amo, Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Diga aí novamente: eu vim para adorar-te, eu vim para adorar-te, eu vim para dizer que te amo, Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, Deus, de nos achegarmos à tua presença, Pai, como filhos, Pai. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
fonte que és tu, Senhor, que está, Senhor, meu Deus, meu Pai, sendo derramada sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, todo o nosso ser, Pai, seja alcançado, Pai, por esta onda de graça e de amor e de misericórdia sobre cada um de nós nessa noite, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, venha falar com os Teus filhos. Nós Te adoramos, Pai, e pedimos, Abba, Pai, Paizinho querido, venha nos abraçar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Pode tomar teu assento. Graças a Deus, paz do Senhor a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos, amém, glória a Deus. Amados, estamos felizes, alegres nessa noite, por mais uma vez temos a oportunidade de estarmos diante do nosso Pai, adorando e ouvindo a voz do Senhor. Muitas vezes eu me lembro do início da minha caminhada, minha jornada, que o que eu mais queria era ouvir a voz de Deus. E quando eu descobri como Ele fala, eu parei para ver o quanto tempo que eu já havia perdido de ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes a gente limita Deus, engessa num quadrado, numa caixinha de como Deus tem que falar conosco. E diga para o seu irmão assim: ainda bem que Deus continua falando, apesar de nós mesmos. Amém? Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo de número 5. Quero ler para vocês o texto que se encontra no versículo de número 1. João, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir à festa dos judeus. Ora, existia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Versículo 3. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Versículo 4. Um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho desse fato, desse acontecimento na vida, tanto na vida deste homem, deste paralítico, como também deste local, esse ambiente, o tanque de Betesda. Diz o texto que ele ficava próximo à entrada da porta das ovelhas. Era um pavilhão muito grande, um local de banho. Era um local onde que as pessoas passavam por ali quando iam ao templo, justamente o que Jesus estava fazendo, para ir às festas judaicas, as 7 festas que há em Israel. E observe que nós lemos que havia um homem que estava ali, segundo versículos em diante. Versículo 5 diz que ali tinha um homem inválido, havia 38 anos. Este homem, ele não chegou e não ficou ali porque ele não viu algo acontecer naquele lugar. Ele ficou ali porque ele ainda tinha uma esperança que uma hora alguém poderia colocá-lo, ajudá-lo a entrar naquele tanque. Ele mesmo responde quando Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado?
E a resposta que deveria ser sim, eu quero ser curado, ele diz: eu não tenho ninguém que me ajude. Olha para o seu irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim: você não tem ninguém que te ajude? Observe que toda pessoa que tem uma debilidade física ou uma debilidade espiritual vai precisar sempre de alguém que o ajude, ou de uma certa forma alguém que levante, tire aquela pessoa daquele local de prostração. Até porque você olhar historicamente ali, arqueologicamente, aquele local era um local pagão. Haviam ali cultos a outros deuses. Muitas pessoas, segundo o versículo 3, estavam ali para ser curadas, porque diz o texto que de vez em quando o anjo descia. Mas se você observar bem na sua Bíblia, no versículo 3, abre-se um colchete na metade do versículo 3 e termina lá no final do versículo de número 4. Na sua Bíblia está assim? Um parênteses ou um colchete, um risquinho, um quadradinho. E eu quero só abrir um pouco a tua atenção para esse momento, porque toda vez que na Bíblia aparece isso, significa que a história não está bem contada. É algum fragmento do texto original que faltou. Então acredita-se, segundo uma lenda, que de vez em quando descia um anjo que agitava aquelas águas. E o interessante da gente poder fazer uma análise é que Deus entraria ou manifestaria o poder, cura, salvação em lugares pagãos? Sim ou não? Claro que sim. Não podemos limitar o poder de Deus, o poder de Jesus. Você observa que Jesus, ele ressuscita Lázaro. Lázaro estava no sepulcro, já estava morto. Outros momentos Jesus se assenta com pecadores. Ele anda com os cobradores de impostos, ao qual a nossa linguagem, a nossa análise de um perfil de uma pessoa não se deveria estar. Porém, Deus sempre vai estar no lugar onde que você nunca imagina. Dentro desse propósito, nesse texto, imagine você 38 anos com uma cadeia na sua vida, uma limitação. Eu não sei quanto tempo você tem áreas na sua vida, ou até mesmo uma doença física, emocional, algo que aconteceu na tua vida que até hoje causa uma certa paralisia, ou em outras palavras, prostração, estar prostrado diante de circunstâncias ao qual não foi Deus que te levou àquele lugar. Lembre que toda vez que alguém se prostra na condição errada e diante de um Deus que não é verdadeiro, é bem provável que Deus não esteja ali. Porém, aonde a Bíblia diz que Deus, ele é clamado, o Senhor ali manifesta o seu poder, ele manifesta a sua glória. E quando Jesus entra ali, ele entra com um único propósito, por causa daquele um homem. O versículo 3 diz que tinha uma multidão de pessoas naquele lugar, mas Jesus só curou uma pessoa. Quando a gente pega esse texto e começa a analisar, Jesus está falando de que tem momentos na nossa vida que Ele vai parar tudo e todos, única e exclusivamente para tirar a minha vida e a tua vida de um local, de um ambiente de frustração, um ambiente ao qual nós estamos condicionados a circunstâncias e dependendo de pessoas. Já parou para pensar se você dependesse de alguém? De algum amigo, alguém que precisou de alguma ajuda, ao qual não foi correspondida? Nós temos, talvez você possa me dizer, quantas vezes amigos te deixaram na mão? Este paralítico, ele deu uma desculpa, embora a desculpa dele fosse plausível. Não sei como que era o relacionamento daquela pessoa, mas imagine que esse homem, 38 anos com o mesmo problema, seria como um dia eu e minha esposa encontramos numa ministração na fronteira do Rio Grande do Sul, uma mulher que tinha poliomielite, nasceu
com aquele problema. E as pernas dela não cresceram, ficaram encolhidas. E ela só conseguia ficar em pé com a ajuda de muletas e próteses que mantinham suas pernas firmes. E no meio do mover, no meio da manifestação da glória de Deus, pessoas sendo curadas de tudo que é tipo de problemas. Eu olhei para aquela mulher sentada com as pernas esticadas dentro da igreja, sobre uma outra cadeira, e eu e minha esposa fomos até lá, orar por ela. O marido dela, minutos antes, havia sido curado da coluna, caminhoneiro, estava afastado, com medo de que a empresa mandasse ele embora, porque ele não conseguia sentar-se ao volante para dirigir e trabalhar. E o marido dela foi curado, e nós viramos para ela: Jesus pode tirar você dessa condição, se você crer. Sabe qual foi a resposta, irmão Jorge? Ela disse assim para mim: eu acredito que Deus pode fazer, eu estou vendo, mas não acredito que vai acontecer comigo. Ela disse dessa maneira. Naquele momento me deu uma revolta santa. Eu falei: ah, não, ela vai ser curada em nome de Jesus porque eu quero, não porque ela quer. E comecei a orar. Falei: minha irmã, vamos orar, eu vou orar. E ela disse: não, eu nasci assim, eu não acredito que serei curada. E orei ela algumas vezes, e ela de fato não foi curada. Eu falei: olha, minha irmã, se você não crer, Deus não pode fazer nada por você agora. Quem sabe um dia. Virei as costas e fui para a pessoa que estava do lado para receber a oração, que era cega de um olho, cega de nascença. O olho dela não desenvolveu, a íris aqui não cresceu, ficou uma bolinha pretinha, bem pequenininha, era quase praticamente branco o olho dela. Eu virei para o lado e fomos orar para aquela mulher, e o olho dela cresceu na minha frente. Ela voltou a enxergar, um olho que nunca havia enxergado. Cega de um olho, foi curada. Sabe, deu vontade de olhar para o lado e dizer: e aí, vai ficar chupando dedo? O problema é que muitas pessoas são assim, arrumam desculpas, muletas, aceitam aquela condição desfavorável que não foi da parte de Deus, e ficam prostrados. Há um problema que por muito tempo que não se resolve na sua vida. Eu, quando me converti, me reconciliei com Jesus, na verdade, comecei a orar por áreas da minha vida, coisas que Deus tratou. Tem coisas que Ele está tratando, tem coisas que Ele nem mexeu ainda. E é essas que Ele nem mexeu ainda que eu venho orando e fico falando: Deus, já faz mais de 20 anos, Senhor, e aí? Estou que nem esse paralítico, talvez do tanque de Betesda, a área da minha vida ainda que não foi curada. A gente começa a ler esse texto, a gente observa que os discípulos olham para Jesus e olham um com o outro e falam assim: que pecado será que a mãe e os pais desse cara fizeram, ou o que esse cara fez? Vai estar aí 38 anos, um problema que não se resolve. Eu me lembro do texto quando a Bíblia fala sobre Elias. Elias estava escondido numa caverna. Deus havia feito muito através dele e queria fazer mais, mas Elias se esconde, tem crises de identidade. E quando o anjo do Senhor aparece para ele e começa a falar com ele dentro da caverna, como que era a situação que Elias se encontrava? Se não resumidamente numa palavra: prostrado. E quando o anjo do Senhor aparece, ele diz para Elias assim: coloca-te de pé, porque o Senhor vai falar contigo. Deus não fala, Deus não manifesta na vida de quem está prostrado diante da situação. É o famoso crente Gabriela. Já ouviu falar dele? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. É aquela pessoa que acredita que o Salmo 91 vai acontecer na vida dela, mas ao contrário: 1000 serão abençoados à minha direita, 10.000 serão abençoados à minha esquerda, e eu não serei abençoado. São pessoas pessimistas, são pessoas incrédulas, são pessoas que dão desculpa para tudo, mas não se levantam. São pessoas que aceitam uma condição desfavorável e muitas vezes dizem: eu não posso, só se Deus quiser. Fala para o seu irmão assim: Deus quer.
Muitas vezes eu olho na palavra de Deus, Jesus, por onde ele passava, enfermo se achegava a ele, ou ele se achegava aos enfermos e perguntava para eles assim: o que queres que eu te faça? E os enfermos, no óbvio: eu quero ser curado, eu quero ver, eu quero voltar a andar. Um deles chega para Jesus assim: Senhor, se tu queres que eu possa voltar a ver. Daí Jesus responde o quê? Sim, eu quero. Fala para o seu irmão isso: Deus quer te curar, te libertar, restaurar a tua vida, mas você precisa querer. Quem está prostrado é como um pássaro que nasceu no cativeiro, uma ave, um passarinho que nasceu dentro de uma gaiola, passou a vida inteira numa condição de prisão, e o dia que se abre a porta para que ela volte a viver no meio dos animais, viver livre, ela não sabe ser livre. Ela bota o pé para o lado de fora e volta. Ela olha para fora e diz: eu não sei ser livre, eu não sei ser curado, eu não sei ser liberto, eu não consigo viver de outra forma senão prostrado. Uma coisa que marca na história, a história dos negros que foram escravizados. Houve-se muitas histórias que se diziam assim, ó, pessoas que não aceitavam a condição de escravidão. Eles diziam assim, muitos deles falavam essa frase: eu sou escravo no corpo, mas no meu coração e na minha alma eu sou livre. Eles podem fazer o que quiser no meu corpo, mas o meu coração, minha mente é livre. Sabe, queridos, tem gente que é assim, determinado, não importa a circunstância que estiver, ele não se prostra, mas tem outros que aceitam a condição. É tipo a mulher de Jó, que olha para ele e diz assim: Jó, para você não tem mais jeito, senta aí, deita, amaldiçoa teu Deus e morre. Aceita a condição que você está. Já pensou se você ouve a voz do Satanás na tua vida? Aonde você estaria hoje? Eu quero crer e acreditar que você é uma pessoa daquelas que não se prostra, que está lutando, está precisando de ajuda, sim, mas quer ajuda, porque tem gente que precisa de ajuda, sabe que precisa de ajuda, mas não pede ajuda. Tem vergonha. Às vezes não é só vergonha, às vezes é orgulho. Nós lidamos com uma situação essa semana, a pessoa precisando de ajuda, tendo pessoas que poderiam ajudá-la, pessoas que já haviam se disponibilizado para ajudar, mas o cidadão não queria ir de jeito nenhum. Aí sabe o que Deus faz? Ele tira de um lado, começa a tirar do outro, ele começa a tirar o teu chão, e você se obriga a se render. Tá bom, Senhor, eu vou lá. E ele foi lá, e Deus abençoou através da vida daquela pessoa que ele não queria pedir ajuda. Você já viu uma coisa dessa? Você já precisou de uma ajuda dentro de casa, quando está fazendo as coisas, arrumando, limpando? Lá em casa é assim, ó. Lá em casa mora ninguém. Já viu? Lá em casa mora ninguém. Lá em casa também mora alguém. Sabe? E quando pede ajuda para o ninguém e para alguém, eles nunca estão, porque a gente nunca sabe onde eles estão, a gente nunca viu eles. Mas quando você começa a dar nome: Guilherme, me ajuda aqui. Samuel, me ajuda aqui. As coisas acontecem. E o problema, sabe o que é? Que o ninguém às vezes joga a capa dele em cima de alguém. E você está dentro de casa e de repente você sabe que você está usando a capa, você perde a sua identidade, você se torna ninguém, ou você se torna alguém, mas não sabe quem. Aí entra o momento onde a gente começa a dar desculpas, a gente começa a usar muletas. Eu estou falando de uma situação que aconteceu já várias vezes lá em casa. A Fabiane, ela chega em casa, às vezes ela fala assim: ninguém me ajuda, ninguém está vendo isso aqui. Aí o Samuel vai para um lado, o Davi vai para o outro e eu vou para o outro. Porque eu não sou ninguém. Eu sou alguém, mas eu tenho um nome.
Gente, quando a gente precisa de ajuda, você tem pessoas que estão talvez do seu lado, você que é casado, sabe? Ontem à noite eu conversava com a Fábio, eu falei assim: Fábio, eu acho que eu preciso de ajuda. Ela é? Eu falei brincando assim, né? Cara, eu acho que eu preciso de um psicólogo. Ela, por quê? Eu, no meu pensamento aqui, né? Cara, ela está acreditando nessa história, mas eu preciso de um psicólogo. Por quê? Eu preciso me entender um pouco. Às vezes eu fico pensando que eu sou maluco. Ela, então vai buscar ajuda com o psicólogo. Eu falei, eu não. Eu falei para ela assim: se eu for pedir ajuda para o crente vai me julgar. Se eu for pedir ajuda para o psicólogo, para o ímpio, eu estou indo no Egito buscar ajuda. Eu prefiro ir para Deus, mas prostrado eu não vou ficar. Você compreende isso? Prostração não significa exatamente que você seja um preguiçoso. Pode ser. Pode ser. Porque às vezes a preguiça faz com que você esteja prostrado. Dá trabalho demais. Consertar os nossos erros dá trabalho demais. É canseira. Quando você chega do trabalho, você chega em casa, você chega cansado ou você chega disposto? Você chega cansado. Você quer descansar um pouco, mas depois que você está descansado, você não faz algumas coisas aqui e ali, aí já não é mais cansaço, é preguiça. Tem gente que é preguiçoso espiritual, precisa orar e pede oração para os outros, precisa se posicionar e requer do pastor. Às vezes, eu ouvi já algum tempo atrás, alguém chega para a gente assim: pastor, para mim e para Fábio, eu estive doente e vocês não ligaram para mim. Eu por dentro eu falei: sangue, fogo e labareda. Aí eu falei e respondi para a criatura assim: uai, minha irmã, se você não me ligar pedindo oração e falando o que está acontecendo, eu não vou saber, a não ser que Deus revele, porque a minha Bíblia diz que eu não posso adivinhar. Então, se você não falar, fala para o seu irmão: se você não falar, se você não pedir ajuda, você vai ficar chupando dedo, vai ficar arrumando desculpa, e vai passar uma vida inteira dizendo: ah, eu não tenho ninguém que me ajude, ah, eu não tenho ninguém que me coloque dentro do tanque quando o anjo desce. E pasmem vocês, esse texto do versículo 3 e o 4, arqueologicamente, a possibilidade, e também historicamente, porque quem fala desse contexto aqui não é um homem de Deus, é uma pessoa comum, não era um cristão. É uma história baseada num livro de Cláudio Josefo, que contava da história daquela época. Havia-se uma crença, havia-se uma lenda de que um anjo descia ali, e quando as águas agitavam, os primeiros que se jogavam na água eram curados. Sabe o que é isso? Em outras palavras, na nossa linguagem, havia uma superstição de que alguém se jogasse ali depois que as águas fossem agitadas. É por isso que esse texto, especificamente aqui em João 5, versículo 3 e 4, está entre colchetes, porque a origem é duvidosa. Se a origem é duvidosa, não podemos dizer ao certo que descia um anjo ali. Arqueologicamente foi provado que era bem possível que a pressão das águas, quando chovia, o tanque de Betesda recebia a água das chuvas que eram acumuladas e elas eram canalizadas. Você leu no texto que se subia a Jerusalém, quando você vai ao templo, você sobe, porque é num alto lugar, é em cima de uma montanha, antigamente, na época de Abraão, Monte Moriá. E toda a chuva que desce sobre aquele lugar, desce nas canais, e alguns lugares ainda são subterrâneos e vão parar nesse tanque. E quando param, acumula água ali, e alguns dos lugares que são subterrâneos ficam bolsões de ar. Quando vem outra chuva, empurra com tanta pressão que aquele ar acaba sendo empurrado para fora, e lá no tanque de Betesda borbulhava. Lá em Brasília, acho que a Renata deve ter conhecido o caso, existe o Parque Nacional da Água Mineral. Já foram lá? Lá tem duas piscinas assim maravilhosas de água mineral, de fontes de água muito profundas, de fontes assim de mais de 1000 metros de profundidade. Tem um buraco assim, ó,
numa daquelas piscinas, nas duas piscinas tem na verdade, que quando a gente para assim no meio daquela grade assim, vem uma pressão, um jato de água assim com borbulhas de ar e água, e jorra e vai transbordando e enche. Eles fizeram um piscinão, coisa mais linda. E a última vez que eu estive lá, eu parei, eu lembrei desse texto, que tanque de Betesda poderia ser também uma piscina, o parque da água mineral, onde que borbulhava uma água de baixo para cima, e de vez em quando vinha bolhas de água, de ar, que agitavam as águas. Poderia ser um tanque desse. Porém, esse local possivelmente pagão, alguém algum dia viu aquilo acontecendo e disse: olha, só pode ser o anjo do Senhor, porque era um local pagão. Alguma divindade desceu e mexeu essas águas, e o povo acreditava em superstição. Você pode ver uma coisa, que quem sempre acredita em superstições vive prostrados diante, vou cuidar com as palavras aqui, vive prostrado para olhos que não veem, para boca que não fala, para mãos que não tocam e para os pés que não andam. Tem uma vida pagã, de idolatria, superstições. Essa aqui a Renata vai lembrar. Lembra uma época que lá em Carlos Barbosa, no início da igreja, a gente estava num dia como hoje, frio, cerração, e uma irmãzinha após o culto da igreja, aquele fervo, aquele calorão dentro da igreja, abriu-se a porta e estava um vento gelado, e a menina voltou e recuou, né? Vou botar um cachecol aqui, porque senão eu vou ficar com a boca torta. Lembra disso? Eu olhei e falei: o quê? Vou ficar com a boca torta? Que isso? E ela começou a explicar: não, porque dizem que se você sair e pegar um golpe de vento, aí você vai ficar com a boca torta. Eu falei: oxi, e fica vesgo. Eu falei: misericórdia, superstição maluca é essa? Ainda se fosse para algo bom, aí a pessoa vive aprisionada, cara, em crendices populares, em coisas que vão fazer você se prostrar e se render. Não tem jeito. Esse fulano aí já era. Minha vida não muda. Faz 40 anos que eu estou vivo nessa terra e a minha vida não mudou naquilo que eu preciso que mude. E vou simplesmente aceitar essa condição? Fala para o seu irmão assim: não se prostre. Versículo 5. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse: queres ser curado? E respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce um antes de mim. E disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e ande. Queridos, você não precisa se prostrar e acreditar em coisas que não vão mudar a tua história, mas com uma fé real, palpável, tangível diante do Senhor. Todas as vezes que eu vejo Jesus curando, que Ele quer curar, as pessoas eram curadas por causa do estímulo que Jesus dava na fé dela. Quando Jesus pergunta o óbvio: o que queres que eu te faça? A resposta é óbvia, sim ou não? Quando Jesus estimula a tua fé, Ele provoca que você tenha uma ação. Fala para o teu irmão: Deus provoca uma ação da tua parte, para que nos céus haja uma reação. Assim foi com aquela mulher samaritana que chega na mesa, Jesus está sentado, vê uma samaritana e fala assim: mestre, tem compaixão, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus fala, olha só, Jesus provoca, Ele não é insensível, mas Ele provoca a fé daquela mulher. Ele diz: não é lícito
dar a comida dos filhos para os cães. Ele não é insensível, mas temos uma sensação de que ele tratou aquela mulher com algo não tão insignificante. Porque cachorro você dá o que sobra, sim ou não? Você dá o que sobra. Hoje está mais moderno. Vai para uma raçãozinha, o gato lá em casa, aquele gato é maluco, cara. 7 horas da manhã ele pula na porta, blum, faz um barulhão. Ou ele fica lá na porta, ele fica dizendo quase que assim, ó, mãe, mamãe. Aí a Fabiane levanta e já sabe que tem que levantar e dar a tal da comidinha do peixinho, não sei das quantas, misturar lá na ração dele. É impressionante. Animais domésticos que precisam de ajuda dos seus donos. E você não é um animal, você é filho. Você não é bicho. Você é uma nova criatura. Jesus estimula a fé daquela mulher samaritana, que não era digna de tirar aquilo de quem tem direito para dar para quem não tem direito. E aquela mulher surpreende. Ele estimula a fé dela e ela age, dizendo: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E aí, a reação dos céus. Jesus diz: uau, nem em todo Israel encontrei uma fé como a tua. Seja feito conforme você quer. Eu falei aqui outro dia, muitas vezes a gente recebe um não. Não tem ninguém que me ajuda, pastor. Tem gente que pede ajuda para mim e para a Fabiane o tempo todo. Termina o culto, dezenas de mensagens. Quem eu sei que precisa de ajuda e está pedindo ajuda, a gente ajuda. A gente entende que a pessoa está precisando de ajuda. E tem gente que não quer ser ajudado, sabe? Não tem mais capacidade, não tem fé o suficiente para crer, nem ora mais. Pede: pastor, ora para mim. É o crente 6 horas, é o crente Gabriela, é tudo que é tipo de crente maluco que aparece, mas não move um dedo, uma vírgula em fé, em ação, para que algo aconteça na sua vida. E eu vou encerrar rapidamente contando a história daquela mulher do fluxo de sangue. Aqui você vai entender como que os céus reagem. A história diz que uma mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue. E quando ela viu Jesus passar, primeiro ela não poderia estar ali no meio de uma multidão, na condição a qual ela se encontrava. A lei mosaica diz, Deuteronômio diz que a mulher, quando ela estiver nos seus períodos de menstruação, ela tem que ficar retirada até de casa, nem se deitar com o seu marido. É o que diz a lei mosaica. E se a mulher fosse pega no meio de pessoas, público, ou seu marido encontrasse a mulher dentro de casa nessa condição, ela seria apedrejada até a morte, porque ela é considerada impura. Ela não poderia estar com outras pessoas. Era considerado praticamente como que um leproso. O leproso não poderia estar no meio da sociedade inserido. Ele tinha que estar afastado. E aquela mulher, quando vê Jesus passando, ela colocou algo no seu coração, dizendo: se tão somente eu tocar nas orlas da veste do Senhor, eu serei curada. Ela creu que se ela fizesse algo... Ah, pastor, vamos lá, é um assunto teológico isso que eu vou falar. Tem pessoas que dizem assim, que eu não preciso fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Fala assim para o seu irmão: ai, 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 ai. Deus já fez tudo, sim, na cruz, no que diz respeito para você ser lavado, redimido, perdoado e salvo. Mas tem coisas que Ele requer que você faça. Tem coisas que você vai ter que fazer. Deus é Deus do impossível, e o que é possível você vai fazer. Tem coisas que a gente não precisa orar, pedir para Deus se é de Deus, já está escrito na palavra dele. E aquilo que a Bíblia diz que eu posso, aquilo que eu não posso, não posso. A Bíblia fala também assim: convém primeiro obedecer a Deus. Então eu vou obedecer o que está escrito, a palavra de Deus. E aquela mulher creu, ela desafiou a lei, ela arriscou a sua vida,
Mas ela creu no seu coração e foi. Ela teve uma ação, uma atitude. Fala para o seu irmão, tem atitude. Ela foi ao encontro de Jesus, rastejou pelo meio das pessoas, no meio daquela multidão. Ela não devia estar forte, ela estava fraca, provavelmente. 12 anos com fluxo de sangue. Devia estar muito magra, com aparência horrível. E diz o texto que ela gastou tudo que ela tinha, gastou todos os seus bens com os médicos, e ninguém pôde curá-la. Ela devia ter uma aparência bem humilde, pobre. E ela chega diante de Jesus e toca aonde ninguém estava tocando. Muitos tocam em Jesus, mas muitos tocam sem fé. Porque aquele que toca em Jesus com fé, aquele que toca o coração de Deus por meio da fé, os céus reagem à sua atitude, à sua ação. E quando ela toca em Jesus, Jesus para e diz: alguém me tocou. Todos tocavam. Os discípulos perguntaram: mestre, todos te tocam. Aí Jesus responde: não, alguém me tocou diferente. Observe que os céus reagem. Fala para o seu irmão, Deus vai reagir na tua vida, mediante a tua fé em ação. Entende isso, querido? Deus sempre vai provocar a tua fé. Ele vai estimular a tua fé, desafiar a tua fé, para que você tenha uma ação, uma atitude. E conforme a tua atitude, conforme a tua ação, os céus reagem. E a Bíblia está cheia de histórias assim, que os céus reagem mediante a tua fé. Teve momentos que pessoas não perceberam, mas elas já tinham tudo para ser curadas. Na resposta que Jesus dá: a tua fé te curou. Foi a fé de quem que curou? Senão da própria pessoa que foi curada. A tua fé te salvou. Ou seja, eu e você já temos tudo o que necessitamos e precisamos para sermos curados, para sermos libertos, para sermos salvos. Basta um posicionamento meu e seu diante do Senhor, por meio da fé. Amém. Glórias a Deus. Vamos colocar em pé. A tua fé talvez hoje esteja sendo desafiada. A tua postura, o teu posicionamento está sendo desafiado hoje. Fazer aquilo que você não está fazendo. Fazer aquilo que você nunca fez, mas sabe que deveria fazer. Sair do lugar de prostração, de uma condição de mentalidade, de muletas espirituais. Eu não tenho ninguém que me ajuda. Você talvez seja a pessoa certa no lugar errado. Talvez você seja a pessoa certa no lugar errado. Talvez você esteja no lugar certo, mas fazendo as coisas erradas. A intenção pode estar errada. Talvez você tenha a intenção correta, mas está fazendo a forma errada. E tudo o que Deus requer de você é um passo de fé. É um passo. É um grão de mostarda. É algo pequeno. Se você tiver esse grão de mostarda como a tua fé, as condições na tua vida, na tua realidade, na tua saúde, no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira, profissional, vai mudar. Basta um posicionamento e uma atitude de fé diante de Deus. Fecha os teus olhos. Apresente diante do Senhor as tuas dificuldades, as tuas necessidades, as tuas enfermidades físicas, sim, mas também as tuas enfermidades, as doenças espirituais da alma, aquela que não tem remédio. Como eu ouvi hoje um rapaz me dizendo: pastor, eu estou angustiado. Eu falei para ele: eu sei o que é isso.
Isso é fome e sede de Deus. E ele me disse: como que eu faço, pastor, para resolver? Eu falei: para tudo e volta para um quarto de oração. E fique lá até Jesus te convidar para sair. Vai para os pés do Senhor. Volte para o lugar onde Deus está te aguardando, esperando que você se prostre diante dele, não de circunstâncias, e não com muletas, mas se colocar de pé diante de um Deus que vai falar com você, que vai se revelar até você. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, porque o Senhor ainda insiste conosco. Por meio da graça, Senhor, meu Deus, meu Pai, não somos consumidos. E por meio da fé, Senhor, meu Deus, meu Pai, alcançamos bondade e misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Pai, eu te peço nesta noite, Pai, levanta, Pai, aquele que está prostrado, caído. Fortalece, Pai, aqueles que estão fracos. Em nome de Jesus Cristo, onde houver enfermidade, Jeová Rafá, venha tocar agora, do alto da cabeça à planta dos pés, aos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Em nome de Jesus, seja repreendido agora o espírito de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, nós damos ordem para a doença agora, que vá embora e que saia desse corpo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, por aqueles que estão enfermos na sua alma, que estão com as suas emoções, vontades, sentimentos machucados, feridos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, o teu amor seja derramado e a paz que transcende todo entendimento seja, meu Deus, meu Pai, sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Pai, para que as circunstâncias não aprisionem mais a vida dos teus filhos, mas que eles sejam libertos em nome de Jesus Cristo de uma mentalidade, Senhor, meu Deus, meu Pai, que não provém de Ti, mas que eles possam se levantar, tomar o seu leito, Pai, e caminhar com fé e segurança de que o Senhor é quem está diante de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Toma o teu lugar, se assente. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro de um fato que aconteceu no livro de Atos. Havia na porta de uma igreja, no templo, uma igreja chamada Porta Formosa, e ali havia um coxo, um aleijado. Todos os dias ele estava ali pedindo esmola. E os crentes passavam lá e davam, e a condição daquele homem nunca muda. Nunca muda. Porque você pode estar querendo fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Mas um dia, Pedro entrando pela Porta Formosa, ele avistou aquele coxo. Aquele coxo estende a mão para ele pedindo uma esmola. E ele diz: olha nos meus olhos. Porque é provável que ele estava olhando para as mãos de Pedro, para ver o que Pedro poderia dar para ele. E Pedro fala para ele: não, olha para os meus olhos. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu carrego, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que, não diz que Pedro pegou na mão daquele homem e botou ele de pé. A Bíblia diz que aquele coxo saltou, se colocou de pé e saiu pulando e gritando, correndo para dentro da igreja. Feliz da vida. Porque alguém teve a capacidade de redirecionar o foco e a fé daquele homem, que mudou toda a história dele. Talvez você possa ser um coxo que esteja na porta, um doente espiritual, que a tua condição não muda, tua realidade não muda, porque você está olhando para as mãos de Deus, por aquilo que Ele pode te dar. Muitos vêm até o Senhor por causa do que Ele tem nas suas mãos, que Ele pode dar. Outros vão até o Senhor para ir até os pés do... Quem vai aos pés do Senhor não vai para pedir, vai para entregar. E quando outros falam assim: para de olhar para o que eu tenho, olha nos meus olhos. Mas aqueles que olham para a face de Deus,
reconhece e conhece quem é o Senhor. Estão indo por quem Ele é, não pelo que Ele pode dar. É uma maneira totalmente diferente. Redirecionar o teu pensamento, o foco da sua fé deve ser principalmente por quem Ele é. Vai até Ele, olhando nos olhos dEle, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é galardoador. E depois se proste, vai até os pés. Depois se rendido na presença do Senhor. A Bíblia diz assim: aquele que se humilha diante do Senhor ao seu tempo, Ele te exaltará. Aí as mãos do Senhor vão se estender sobre a tua vida, e tudo o que você necessita será dado. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos partir para o nosso momento de gratidão. Eu gostaria de convidar você a tomar nas tuas mãos, você que tem o desejo no seu coração de ofertar, de dizimar nessa noite, entregar propósitos. Tome na sua mão, nós vamos estar orando, abençoando a tua vida. Você que não tem nessa noite, peça para Deus. Ele é bom, Ele que dá. Não podemos dar a Deus, oferecer a Deus aquilo que nós não temos, mas oferecemos aquilo que Deus já nos deu. Então, com gratidão, nós vamos devolvendo ao Senhor. Você que está em casa depois também, se você quiser contribuir, deixa aí o teu nome, a gente vai entrar em contato com você também. Amém? Quero chamar o irmão Pedro, vai estar orando e abençoando a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Pega na sua mão sua oferta, seu dízimos, e apresentamos ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, teus filhos que vão dizimar, vão ofertar, ó Pai, esta noite, ó Pai, que o Senhor venha derramar, ó Pai querido, Pai amado, sobre a vida deles, ó Pai, uma bênção sem medida, sacudida e transbordante, Senhor, e através desse ato de fé, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, ó Pai, repreendendo o devorador, o migrador e o destruidor da vida dos teus filhos, ó Pai, é o que eu te peço e desde já te agradeço, ó Pai, pelas bênçãos e pelas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Você fica à vontade, queridos. Me escutas quando clamo e acalma o meu
Coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa noite, pela palavra dele que veio ao nosso coração. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto, ó Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar, Senhor, a trabalhar em nossas vidas, Senhor, nos transformando, Senhor, de dentro para fora, ó Pai. Para que cada dia, Senhor, nós possamos ser mais moldados, Senhor. Que cada dia mais nós possamos entregar as nossas vidas diante da tua cruz, diante do teu altar. Para que o Senhor possa nos encher do teu Espírito. Que todas as vezes que entregamos algo para o Senhor Ele retribui algo de volta dele nas nossas vidas. Então Ele nunca vai deixar sem retribuir na sua vida. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Nós, Senhor, nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, ó Pai. Nada é impossível, nada é impossível ao Senhor. Aos nossos olhos parece que tudo vai dar errado, que não tem jeito, mas Deus, Ele é o Deus que faz acontecer. Ele é o Deus que abre porta onde não existe. Ele é o Deus que uma só palavra Ele criou todas as coisas. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, ó Pai. Oranamasu e Candaramanabachaias. Santo Tu és, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, ser cheios, Senhor. Ser cheios de Ti cada dia mais, ó Pai. Eu vejo, Senhor, cada situação que nós temos vivido, Senhor, e vejo que as Tuas palavras, Senhor, têm se cumprido, Senhor. Oh, Jesus, eu sei que o Senhor está às portas para buscar uma noiva preparada, Senhor. Nos prepara, Senhor Jesus. Nos prepara, Senhor, para nos encontrarmos contigo, Senhor. Não nos deixa escorregar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que os nossos olhos, Senhor, fiquem ligados em Ti, ó Pai. Ora namasu e Candaramanabachaias. Oh, nós Te amamos, Senhor. Te amamos mais que tudo, ó Pai. Te peço que nessa noite Teu Espírito Santo continue, Senhor, trabalhando em nós, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, ser trabalhada dentro de nós, Senhor. Que nós possamos fazer como Davi, Senhor. Meditar nela dia e noite, ó Pai. Para que ela venha frutificar em nossas vidas, ó Pai. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, ó Pai, guardados, protegidos, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor Jesus, para nos guardar e nos livrar, ó Deus. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, seja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Que todos digam amém. Lembrando que domingo que vem nós temos ceia. Também dia 15 e 16 nós teremos congresso de pastores e líderes ali em Carlos Barbosa. Será de manhã, de tarde e de noite, e domingo de manhã. Todos estão convidados. Não é só para os pastores e líderes, mas toda a igreja está convidada a participar. Se você puder, vai ser muito bom receber cada um de vocês ali, tá bom? E aí nesse dia não terá culto lá em Carlos Barbosa à tarde, mas aqui terá normal às 8 horas. Amém?